Olá, boa tarde, né? Nesse momento. Me chamo José Carlos, sou professor da Rede Pública de Ensino na cidade de Manacapuru, no estado do Amazonas, e para mim tem sido uma grande honra estar acompanhando esse trabalho com a professora Renata e agradecer bastante pelos ensinamentos e eu tenho muita coisa a aprender ainda com você, bastante coisa ainda estou engateando. E hoje eu vou falar da minha superação enquanto professor de chão de escola, voltado para a área de língua inglesa, que é uma área onde a gente precisa ser bastante dinâmico para a gente surpreender os alunos e acabar engajando eles nos nossos trabalhos. Eu gostaria de Bom, estou compartilhar muito com você, feliz aqui com a sua presença e a sua contribuição. Então, você vai partilhar. Pode começar, pode falar. gostaria de compartilhar uma tela. Uhum. São muitos slides, mas eu irei sintetizar os principais da nossa trajetória, que a senhora foi monitorando esse projeto do começo ao fim. Então, esse foi o projeto que foi criado, né, a partir da sua mentoria, desde o começo até o fim, até a culminância desse projeto. Um projeto que nós fomos muito felizes aqui no Amazonas, né, foi um projeto que se tornou Coloca de para fato. exibir, coloca na exibição em slides que tá. Ah, tudo bem, dá para a gente ver, não se preocupe. Pode deixar assim mesmo. Então, esse projeto ele teve intuito logo no momento de pandemia, né, quando a gente se preocupou em trabalhar com os alunos com grande dificuldade em aprender língua inglesa. E ele surgiu com um conhecimento através dos webinários, quando eu conheci a professora Renata, e durante esses webinários nós fizemos uma amizade, e aí eu fui assistindo os webinários durante a pandemia, achei muito interessante, os professores de vários países contribuindo, compartilhando suas experiências, seus relatos, e aquilo que dava certo e também as coisas também que não dariam certo. Então, fui pegando um pouco de cada experiência e vendo que combinaria, no caso da nossa realidade aqui no Amazonas. Né? Os alunos têm uma grande interesse em trabalhar, estudar em inglês. Muitos acham que é algo muito longe, muito distante da realidade deles, aprender um outro idioma. E com esse projeto, nós trouxemos para a sala de aula e nós fizemos com que eles percebessem que o idioma era importante, o idioma estava em todos os lugares e eles eram peça principal disso e poderiam alcançar carreiras de sucesso através do inglês. E hoje eles estão muito felizes, estão querendo cada vez mais se conectar em vários países. E durante as minhas aulas eu sempre apresentava as imagens da professora Renata e das conferências também desse projeto. Ela apareceu para a gente e conversou com os alunos, né, para perguntar como é que estava a sensação deles em relação ao projeto, né, ao interesse deles. Então, esse projeto foi o projeto Conectando os Alunos com Escolas Estrangeiras, né, o uso dos recursos tecnológicos baseado no ensino de inglês. E nesse projeto, nós recebemos uma certificação do programa Ciência na Escola, é um programa que é patrocinado pelo governo do estado do Amazonas, para aqueles professores que desenvolvem projetos inovadores. E nós fomos muito felizes, né? Então, nós recebemos a certificação do programa Ciência na Escola, PAPEAN, que é aqui no Amazonas, que todo ano abre projetos para serem submetidos. E agora, nesse ano, eu estou muito feliz porque eu estou concluindo um outro projeto também para ser divulgado e ser submetido na PAPEAN.
E esse projeto é voltado para o meio ambiente. A gente vai trabalhar a conscientização dos alunos em relação ao meio ambiente, compartilhando com as outras escolas, também estrangeiras. Eu estou feliz que a gente vai ter um apoio, a parceria da Escola da Grécia, também a parceria da Escola de Dubai, que foram escolas apresentadas pela professora Renata. Então, eles fizeram contato e querem fazer essa parceria nesse novo projeto. Então, as metodologias ativas, né? A professora Renata, desde o começo, ela falava sobre metodologias ativas e eu não sabia, não tinha conhecimento do que seria metodologias ativas, né? Não tinha a fundo esse conhecimento do que seria. E nesse projeto, foi interessante que nós conseguimos recursos para três bolsistas. Três bolsistas recebem o valor da bolsa para estarem ajudando o professor nesse projeto. E aí, geralmente, é escolhido aquelas três bolsistas que estão mais interessadas na língua inglesa. Então, foi um projeto totalmente voltado para, né, que casasse com as ideias da professora Renata. E aí eu fui pegando uma coisa daqui e dali para poder dar tudo certo. Então, a gente colocou os alunos do sétimo, nono ano, primeira, terceira série. E esse projeto foi interessante porque não trabalhou somente com bolsistas, mas trabalhou com todos os alunos da escola. Acabou envolvendo todo mundo. A gente não sabia o que ia acontecer no começo desse projeto. E ao final dele, todos os alunos de todas as séries acabaram se envolvendo. E assim, foi uma coisa assim, um diferencial nosso em relação aos demais projetos que tinham. Então, a videoconferência ela abria a oportunidade de aprendizagem dos alunos e professores, né? Sobretudo para aqueles de escola com menos recursos financeiros e distantes. Então, e seria o nosso caso, né? Como eu trabalho em uma escola pública, nós temos muitos alunos que eles não têm condições, muitas vezes, de ter uma internet em casa, mas ele tem na escola como trabalhar de uma forma diferenciada. Então, esse projeto que a professora Renata lá proporcionou para a gente, para além do livro didático, para além das quatro paredes, fez com que os alunos pudessem sair, vamos dizer, da sala de aula, da caixinha, que eles estavam presos, e trabalhar de uma forma diferente, falar, né? Muitos deles chegaram comigo, professor, eu falei com o nativo, eu falei com outra pessoa. Então, hoje, isso para eles é muito enriquecedor, porque eles trocaram cultura, né? Experiência com pessoas de outros países. E esse projeto ele contou com perguntas que eram enviadas pelos países, se conectariam conosco, nós enviamos também perguntas para eles. E aí nós montamos um questionário, e aí eu separei um dos questionários das perguntas enviadas pela Escola da Índia, que foi uma parceira nossa, e eles estão muito assim, interessados em continuar esse contato conosco. Então, eles fizeram um questionário que era enviado para a gente e a gente tinha que se preparar para poder estar respondendo a pergunta deles. Então, aqui são algumas imagens do contato que nós tivemos com a Escola da Índia, né, a professora Jalil Mittal, nesse intercâmbio cultural que houve entre Brasil e Índia. E assim foi uma grande amizade que aconteceu. Então, de vez em quando, a professora de lá, ela me envia e-mails, né? A gente fica trocando e-mails com ela, assim, se tornou uma coisa muito, assim, muito desde uma afinidade muito grande. E aí os alunos, na interação, conversando em inglês, né? Colocando realmente as metodologias ativas para funcionar, né? E só com o tempo, com o projeto, desenvolvendo, fui encaixando uma coisa na outra. Nossa, isso sim são metodologias ativas, fazer com que o aluno ele seja autônomo, né, do próprio conhecimento dele e ir em busca. Ou seja, aqui eu não estava trabalhando com livro didático, não estava trabalhando com a questão da gramática, ou seja, o que o aluno pensava,
né, pensava em inglês e falava inglês. Então, é uma coisa assim, dinâmica. E aqui é uma turma cheia, uma turma, nós temos muitos alunos, mas todos eles acabaram participando de forma direta ou indireta. Esse aqui era o momento de compartilhamento de imagens, né? A Índia, ela sempre gostava de trabalhar com a questão dos slides, mostrando a cultura deles, a localização geográfica. E até nisso eu achei muito interessante, porque a partir dessas videoconferências, o aluno, como era um projeto interdisciplinar, ele trabalhava a questão geográfica também, né? O aluno ele se situava, né? O aluno que, por exemplo, é ruim em geografia, ele poderia ver lá no mapa a localização exata da Índia. Isso acaba servindo até para nós, professores, né? Que a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada disciplina. A bandeira, né? Que eles apresentavam a bandeira deles, pontos turísticos mais visitados na Índia. Isso acaba deixando assim uma deixa para a gente, um convite para que nós possamos visitar também países parceiros. Várias imagens eles apresentando, os alunos muito educados, muito interessados em conversar conosco, trocando ideias com nossos alunos aqui do Brasil. E aí, nessa participação, nesse primeiro contato, a professora Renata tomando a frente, falando todo o tempo, né? Dando todo o passo a passo, como é que seria uma videoconferência e nesse primeiro contato aqui. Eu nunca tinha tido essa experiência e, para mim, assim, foi uma coisa do outro mundo mesmo, porque ela acaba deixando a pessoa relaxada, calma para esse contato. E aí eu estava muito nervoso nessa primeira videoconferência, mas depois da segunda, a terceira videoconferência, ela sempre me falou, na segunda, na terceira você vai ver que vai ser light, você mesmo sozinho vai dar conta. E foi o que acabou acontecendo. Então, devido à diferença de fuso horário, o Brasil e Índia, eles fizeram da casa deles, né? Nós fizemos da nossa escola. Né? Diferença que, se eu não estou enganado, professora, 8h30, 9h30, Eram 7h30, né, sete lá. horas e meia. Ai, não, eu não me lembro bem, talvez fosse até mais, não lembro. Acho que Dubai era 11 horas, eu não lembro mais. Eu também não recordo aqui a diferença exata de horário, mas ambos fizeram de suas casas. E aqui eu coloquei na apresentação, essa apresentação aí, ela serviu também para a culminância do projeto lá no final. Foi o Google Maps, né? Os alunos utilizando o Google Maps, uma coisa assim, muito interessante, muito inovadora, porque até mesmo nas aulas de geografia não trabalha essa questão do Google Maps, que era para ser trabalhado. E assim, eu achei como isso pode acontecer no projeto de inglês, né? Acontecer na geografia, acontecer a história, acontecer também a matemática, porque acaba envolvendo a economia, né, do país, a política, né, trabalhando a questão da filosofia. Então, as imagens. Aqui era o momento que os alunos faziam perguntas, então chamava um aluno de cada vez para eles fazerem as perguntas para o país parceiro que nós estávamos conversando. Aqui é o final, né? A professora Renata sempre disse, ao final você faz o feedback, como é que foi essa conversa com os alunos, com a outra escola. Então, no final, eu perguntava o que poderia ser trabalhado, né, para a próxima videoconferência, o que poderia mudar, né, o que deu certo, o que não deu certo. Todos esses passo a passo, ela foi ensinando para a gente desde o começo. Ao final, teria que conversar com os alunos.
né? O que faltou, o que nós podemos melhorar para a próxima videoconferência. Então, eu segui todo aquele passo a passo que ela foi ensinando até o final. Né, professora? arrasou mesmo. E interessante assim que assim a escola, parte da escola apoiou esse projeto, assim, foi uma coisa muito legal mesmo. Foi acontecendo naturalmente, tudo foi acontecendo naturalmente. E aqui, ao final, a Índia pediu que nós nos reuníssemos, mandasse um abraço para eles, a gente nada melhor do que por imagem, né? Esse abraço, um abraço caloroso para a Índia, né? Toda a turma, uma turma grande. Inclusive, essa turma se despediu agora, final do ano, 2021, uma turma de terceiro ano de ensino médio, se despedindo. Mas se despediram e agradeceram bastante, bastante. Muitos deles, teve uma aluna que passou para comércio exterior, pelo Enem, e Ah, vários que outros. legal, já tem interesse, Eram, né? Em outras relações, sim, relações com países sim, estrangeiros, que legal, desperta o interesse, né? e muitos deles, professora, hoje em dia estão matriculados em escola de inglês para estudar. Aos finais de semana eles estão indo para a capital Manaus, e estão indo para lá estudar inglês, porque eles se sentiram motivados em querer aprender mais. E ao final, o professor da Índia mandando recadinho, né? Estava muito feliz pelas boas-vindas, né? E ele deixa o convite aí de um convite para a gente interagir com ele, olha só. Fala que os alunos dele colocaram até no status do WhatsApp o encontro que eles tiveram conosco, né? E estão, assim, aguardando em breve um novo contato. Muito legal.